Boa noite a todos. Hoje é dia 18 de setembro de 2019. 18 de 9 de 2019. E vamos dar início à nossa 10ª aula. 10ª aula. Nosso Código de Normas do Paraná esquematizado. Continuamos no registro civil, especificamente no registro de nascimento. Registro de nascimento. A partir do artigo 182. Vimos ontem o 181 e o 182. O Código Civil está aqui, porque vamos precisar dele também. O artigo 182, ele fala a respeito do filho que é nascido, concebido fora do casamento ou então fora daquela união estável essa comprovada documentalmente. E comparece para promover o registro apenas um dos genitores. E aí, como se dá a lavratura desse assento, né? É imprescindível que haja a apresentação de uma determinada declaração, e essa declaração ela deve conter os seguintes elementos. Ela deve possuir algumas características. Então, a hipótese, a situação é o filho, ele está fora do casamento, nascido fora do casamento e fora da união estável. E comparece apenas um dos genitores. Apenas um dos genitores. É possível, sim, deve ser lavrado, mas o registro será lavrado com a apresentação de uma determinada declaração com os seguintes requisitos. Requisitos. O inciso 1, ele diz: o ausente se faz representar por procurador com poderes específicos para efetuar o assento, instrumento público. Então, o genitor ausente apresenta, né? Se faz representar por procurador, representado por procurador. Tudo bem. Esse mandato, ele contém poderes específicos para aquele ato e é o instrumento público. Então, instrumento público e poderes, mandato, poderes específicos. Tudo bem. Isso é importante. A segunda hipótese. Se um dos genitores comparece com declaração ou procuração por instrumento particular específico de reconhecimento ou anuência, mas esse instrumento ele tem reconhecimento de firma por verdadeiro. O genitor ausente ele é representado por um procurador. Aqui, no caso, o genitor comparece e ele está munido com declaração ou procuração por instrumento particular. Declaração do outro, né? Declaração, procuração por instrumento
particular. Procuração, declaração do outro. Vamos colocar aqui, né? Do outro, né? Do outro genitor. Do outro genitor. E essa procuração, tanto essa declaração quanto essa procuração, é por instrumento particular específico. Específico de reconhecimento do filho ou anuência. Específico. Reconhecimento. Anuência. Anuência. Mas afirma. E afirma por verdadeira, né? Firma verdadeira. Firma verdadeira. Firma por verdadeira. Então, a primeira hipótese, o genitor ausente, ele é representado por procurador. E essa representação, ela ocorre através, né, do mandato, através de um instrumento público, com poderes específicos para aquele ato. A segunda hipótese, não há o procurador, mas o procurador, que não é o genitor, o procurador, o mandatário, é o próprio genitor. E ele comparece tanto com uma declaração, quanto com uma procuração do outro genitor, pode ser por instrumento particular específico, em que se reconhece, ou então em que se expressa a anuência. Mas, lembrando-se que esse instrumento particular específico deve ser por firma reconhecida, assinado, e ter a firma reconhecida por verdadeira e não por semelhança. A firma por verdadeira. É óbvio, né, que se autoriza um instrumento particular específico com a firma por verdadeira, mais ainda se o genitor comparece e também é um mandatário por instrumento público. Correto? E, por fim, o inciso terceiro, no caso de impossibilidade do reconhecimento da firma do genitor, no que se refere ao atendimento disposto do inciso precedente, por motivo de prisão, tal reconhecimento poderá ser suprido por uma declaração do delegado ou do diretor do presídio, né, certificado por qualquer deles que a assinatura do genitor foi lançada em sua presença, os quais terão sua firma reconhecida por semelhança. Então, o genitor preso, essa situação faz com que seja suprido, né? Seja suprido do reconhecimento de firma, o reconhecimento da firma do genitor, seja suprido pela declaração tanto do delegado, quanto do diretor do presídio. O que eles dizem nessa declaração? Eles dirão que, de fato, aquele preso assinou a declaração. Por qualquer deles, a assinatura foi lançada em sua presença. Então, no genitor preso, há uma declaração do delegado do diretor do presídio de que aquela declaração é verdadeira, foi lançada, e eles terão, declaração do delegado do diretor, as firmas por semelhança. Mas de quem? Tanto do delegado quanto do diretor. Firmas por semelhança. Firma por semelhança. Firma por semelhança. Quando os dois genitores comparecem pessoalmente e prestam a declaração diretamente no assento, não há necessidade de nenhuma declaração. Correto? E o parágrafo 2º, os documentos devem ser arquivados no arquivo de declarações, né? Nos arquivos de declarações. Mas vamos colocar esse parágrafo primeiro
do parágrafo 2º. O parágrafo 1º, né? Do 182, do artigo 182. O parágrafo 1º do artigo 182. Os dois genitores comparecem pessoalmente, não há de se falar em declaração, né? Essas declarações específicas do artigo 182, declaração em apartado, né? Genitores comparecem. Então, nós vamos colocar aqui, declaração em apartado. Não é. O parágrafo 2º, por sua vez, 182, né? Parágrafo 2º, por sua vez, os documentos deverão ser arquivados, né? Essas declarações arquivadas, elas serão arquivadas. Elas serão arquivadas. Onde elas serão arquivadas? No arquivo de declarações, né? Consignando-se o livro e folhas em que foram utilizadas. No arquivo de declarações. Arquivo de declarações. O artigo 183, ele diz a respeito do reconhecimento do filho. Nós falamos sobre isso. 183. Reconhecimento do filho. E ele reproduz o artigo 1000. Esse artigo do Código Civil da Fiascom. Você disse ele ontem, se lembra do artigo? Família. Afiliação, regime. O artigo 1609. O artigo 1609. Vamos lá. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento, é irrevogável e será feito. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito. O reconhecimento de filhos não depende do estado civil dos pais ou de eventual parentesco entre eles e pode ser promovido no registro de nascimento, diz o 1609 do Código Civil, o inciso 1 do 183 do Código de Normas do Estado do Paraná, no próprio termo de nascimento, né?
com observância daquelas regras do 182, que são aquelas declarações em apartado. 2. Por escritura pública ou escrito particular a ser arquivado em cartório. Escritura pública ou escrito particular. Testamento. 4. Por manifestação direta, expressa e direta e expressa, perante o juiz, ainda que o reconhecimento não tenha sido objeto do ato que o contém. E, mediante comparecimento a qualquer ofício do RCPN, para fins de aplicação do procedimento previsto no provimento número 16 da Corregedoria. O reconhecimento pode preceder o nascimento dos filhos ou ser posterior ao seu falecimento, se deixar ele descendentes, né? O provimento 16, vamos aqui tratar do provimento 16. Provimento 16 dispõe sobre a recepção pelos oficiais de registro civil das pessoas naturais. Eu vou compartilhar com você aqui o share. Dispõe sobre a recepção pelos oficiais de registro civil das pessoas naturais de indicações de supostos pais de pessoas que já se acharem registradas sem paternidade estabelecida, bem como o reconhecimento espontâneo de filhos perante os registradores. Então, nós temos o artigo, né? Em caso de menor que tenha sido registrado apenas com a maternidade estabelecida, sem obtenção à época do reconhecimento de paternidade pelo procedimento do artigo 2º da 8.560, este deverá ser observado a qualquer tempo, sempre que durante... Espera aí, deixe-me só continuar aqui, compartilhando as disposições do artigo 16. Em caso de menor que tenha sido registrado apenas com a maternidade, sem obtenção à época do reconhecimento de paternidade pelo procedimento do artigo 2º da Lei 8.560, este artigo 2º deverá ser observado a qualquer tempo, sempre que, durante a minoridade do filho, a mãe comparecer pessoalmente perante o oficial do RCPN e apontar o pai, suposto pai. O oficial providenciará o preenchimento de termo O oficial providenciará o preenchimento de termo conforme o modelo anexo, do qual constarão os dados fornecidos pela mãe ou pelo filho maior, né? Para indicar o suposto pai, com preenchimento e assinatura do termo, a pessoa interessada poderá comparecer ao RCPN diverso. Então, vamos continuar aqui com as nossas regras. Então, 1.600, reconhecimento do filho, 183, reproduz o 1.609 do Código Civil. São essas as hipóteses, né? O próprio termo de nascimento, que é o que se espera, o mais desejável. Próprio termo de nascimento. Próprio termo de nascimento, 2. Ele ainda diz escritura pública ou instrumento para escrito particular. Não é instrumento particular, né? Escritura pública, instrumento particular, ou... Ele não fala instrumento, ele fala escrito particular, né? Escrito... Isso. Fala escrito particular. O terceiro, testamento. Há uma diferença irrelevante, ao meu ver, 1609. Manifestação expressa e direta perante o juiz mediante termo de comparecimento ou ato de audiência. Então, manifestação perante o juiz. Manifestação judicial, né? Mas vamos colocar perante o juiz. Manifestação perante o juiz. Manifestação perante o juiz.
e mediante comparecimento a qualquer ofício do SCPN para fins de aplicação do procedimento previsto no 16. Mediante comparecimento, a aplicação do provimento 16 de 2012. Provimento 16 de 2012. 184. Nessa hipótese do inciso 2, né, em que nós temos por escritura pública ou escrito particular, é imprescindível, então eu vou fazer aqui uma seta, 184, que as assinaturas elas não sejam a ser reconhecidas por semelhança, mas sim por verdadeiras, né? Reconhecimento das assinaturas, aqui ele vai tratar do reconhecimento das assinaturas, no instrumento particular, deverá ser por verdadeira. O reconhecimento por verdadeiro, né? O reconhecimento é por verdadeira. Reconhecimento por verdadeiro. Exatamente. Reconhecimento por verdadeiro. Exceção: se o lançamento da assinatura tiver ocorrido perante o próprio oficial. A exceção é a lançamento, né, na presença do registrador, né? Lançamento da assinatura na presença do registrador. Lançamento da assinatura na presença registrador. Oficial. Oficial de registro ou registrador. Se bem que é registrador, não está equivocado. Mas é oficial de registro. 185. Reconhecimento de filhos maiores de 18 anos, sempre com o consentimento destes filhos. Então, vou colocar aqui o 185, dizendo o seguinte: filhos maiores de 18 não se reconhece sem reconhecimento, o reconhecimento com consentimento. Não, se consentimento. É isso aí. E o 186 vai tratar sobre a averbação do reconhecimento de filho, né? A posteriori. 186. Vamos lá. Então, nós temos aquelas, voltando aqui no quadro, os genitores eles comparecem, a declaração não é necessária em apartado. É a declaração deles, né? Essas declarações elas sempre são arquivadas no arquivo de declarações. Reconhecimento do filho vai ser, por qualquer uma dessas hipóteses, reproduz os termos do artigo 1609 e, na hipótese de ser por escrito particular, sempre o reconhecimento das assinaturas é reconhecimento por verdadeiro, né? Se o filho for maior de 18 anos, o reconhecimento desse filho depende da anuência do consentimento desse próprio filho. Continuamos aqui com as nossas.
186. A verbação do reconhecimento de filho é sempre concretizada diretamente pelo oficial da serventia em que foi lavrado o assento e independe, de manifestação do Ministério Público ou decisão judicial, mas sempre anuência escrita do filho maior ou menor, se menor, da genitora. Então vamos lá. Artigo 186. A verbação, O reconhecimento ele pode se dar perante outro ofício, mas a averbação é sempre, obviamente, promovida por aquele oficial daquele ofício onde se encontra o assento, claro, A averbação do reconhecimento. A averbação do reconhecimento vai ser perante o oficial, diretamente pelo oficial da serventia, será concretizada diretamente pelo oficial da serventia em que foi lavrado o assento de nascimento. Não, então é pelo oficial da serventia em que lavrado o assento. Independe de manifestação do Ministério Público ou do juiz. Primeiro, independe manifestação do Ministério Público ou do juiz. Independe a manifestação do Ministério Público ou do juiz. Filho maior. Anuência escrita. Filho menor. Consentimento da genitora. Não é consentimento, não. Anuência escrita da genitora, Isso aqui. Anuência escrita da genitora. Então é isso. Averbação do reconhecimento. Averbação do reconhecimento, correto? Vai ser feita, obviamente, perante aquele registro, aquele assento, pelo oficial. Manifestação do MP, não faz sentido. Se o filho for maior, anuência escrita do filho. Se o filho for menor, anuência escrita do filho maior, anuência escrita da genitora se o filho for menor. É permitido ao filho reconhecido adotar o sobrenome do pai, simples averbação. Então, tudo bem, parágrafo 1º. O sobrenome do pai. Sobrenome do pai. Filho adota averbação. Não tem problema. O filho adota com averbação. Não há autorização judicial. E os netos também podem acrescer o sobrenome do avô, em cujos registros deverá constar o nome do pai atualizado. Manifestação judicial judicial sem manifestação judicial. Então, eu vou manifestação judicial. E os netos, sobrenome adota
sobrenome dos avós, desde que o do pai esteja atualizado. É permitido ao filho reconhecido adotar o sobrenome do pai, mediante simples averbação, não há autorização judicial, manifestação judicial. Os netos adotam o sobrenome do avô, dos avós, né? Acredito que a melhor interpretação é dos avós, em cujos registro, mas aqui é no caso do sobrenome do pai, né? Que está tratando, sobrenome do pai. O filho adota, é permitido o filho adotar. Filho adota, mediante averbação. E os netos? Adota o sobrenome do avô. Do avô. Em cujos registros deverá constar o nome do pai atualizado. Eu entendo que somente se o nome do pai, se o nome do pai estiver atualizado, né? Se o nome do pai estiver atualizado. Parágrafo 2º do 186. Na hipótese dos filhos do reconhecido, ele fala do avô. Pois não, Renato? Aí seria realmente um erro aí, né? Não, mas o parágrafo 2º, ele vem, de certa forma, consertar isso. Os filhos do reconhecido, os netos, dos avós, tá? adota sobrenome dos avós. Ele explica, né? Ele acaba explicando. Adota o sobrenome dos avós, em cujos registros deverá constar o nome do pai atualizado, mas desde se o nome do pai estiver atualizado. Né? Se o nome do pai estiver atualizado. Então, é isso. Parágrafo 3º, por sua vez, em qualquer hipótese, havendo ou não adoção de sobrenome paterno pelo filho, deverá constar no registro de nascimento dos netos o nome completo dos avós, independentemente de autorização. Então, em qualquer hipótese, havendo ou não adoção do sobrenome, adotando o sobrenome, parágrafo 3º, filho adota, mas isso é irrelevante, então não tem relação com isso. Adota, não adota, sobrenome. Os netos, no assento dos netos, na verdade, né? No registro de nascimento dos netos, sempre consta, no assento dos netos, sempre vai constar o nome dos avós. Sempre no assento dos netos, sempre o nome dos avós. Nome, porque é imprescindível, é requisito, elemento do registro, nós vimos isso ontem. Então, a verbação do reconhecimento vai ser promovida naquela serventia onde foi realizado o assento, né? E, obviamente, pelo oficial, pelo substituto, né? Pelo escrevente autorizado. A manifestação do MP do juiz, desnecessárias. Mas, se o filho for maior, a anuência escrita do filho, enquanto se o filho menor, a anuência escrita da genitora. Relativamente ao sobrenome do pai, o filho adota, como fica? Só basta uma mera verbação no registro, no assento de nascimento. E os netos, eles podem adotar o sobrenome do avô, mas se o nome do pai estiver atualizado. O parágrafo 2º, ele vem dizendo que os netos, eles adotarão o sobrenome dos avós, mas se o nome do pai estiver atualizado. O filho adota sobrenome, o filho não adota sobrenome. Irrelevante.
No assento dos netos, sempre é imprescindível constar o nome dos avós, né? Vamos continuando aqui. O 186, através do reconhecimento espontâneo de paternidade socioafetiva, né? Isso aqui foi tema da prova, né? Lá do Rio Grande do Sul, reconhecimento espontâneo da paternidade socioafetiva. Foi tema da nossa prova. E a regra, sempre maior de 18 anos. Então, vamos lá. Professor, Pois não. o provimento 84 do CNJ, ele modificou o provimento 63, que fala da paternidade socioafetiva, que fala dos modelos de certidões, e fala também daquela questão da gestação, não, meu nome caiu também na prova do Rio Grande do Sul. Agora 83 ou 84? 84. 84. Desculpa, 83 mesmo, 83 mesmo. Ele alterou a seção 2, que trata da paternidade socioafetiva, a seção 2 do provimento 63. O reconhecimento voluntário, diz no artigo... Será autorizado para pessoas acima de 12 anos. 12 anos. Anteriormente, esse reconhecimento era autorizado para pessoas de qualquer idade. Isso. Será autorizado perante os cartórios o reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade de pessoas acima de 12 anos. Então, é isso. Eu vou compartilhar aqui com você uma notícia específica e nós vamos analisá-la. O Corregedor Nacional de Justiça, Humberto Martins, assina o ato normativo que foi publicado no dia 15 de agosto, que alterou a seção 2 do provimento 63 de 2017 sobre a paternidade socioafetiva. De acordo com a nova redação, regulamentada no provimento 83 de 2019, será autorizado perante os cartórios o reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva de pessoas acima de 12 anos. Anteriormente, esse reconhecimento voluntário era autorizado para pessoas de qualquer idade. Segundo o ministro, o registrador deverá atestar a existência do vínculo da paternidade ou maternidade mediante apuração objetiva por intermédio da verificação de elementos concretos. O requerente demonstrará afetividade por todos os meios em direito admitidos, bem como por documentos tais como apontamento escolar, como responsável representante do aluno, inscrição do pretenso filho em plano de saúde, etc. Entretanto, a ausência desses documentos não impede o registro, desde que justificada a impossibilidade, pelo registrador, que deverá atestar que apurou o vínculo. Outra alteração realizada pelo novo provimento diz respeito à idade para que o filho possa dar o seu consentimento. No novo normativo, se o filho for menor de 18 anos, o reconhecimento da filiação exigirá o seu consentimento. No provimento anterior, esse consentimento era para filho maior de 18 anos, de 12 anos. Não, de 12 de 12. É estranho isso, né? Agora eu não lembro, não sei se era só de 18 anos. De 12 a 18, mas isso não faz muito sentido, sabe por quê? Porque uma criança menor de 12 anos não pode se manifestar. Absolutamente. Isso aí eu também fico pensando que eu vou colher a assinatura dela, não vou, né? No novo normativo, se o filho for menor de 18 anos, o reconhecimento exigirá o seu consentimento. Não mudou nada, ficou a mesma coisa. Não, mas se eu não me engano,
Acho que houve um erro aí. Eu acho que é de 18 anos. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nesse provimento. Provimento 63, nós temos ele aqui. Isso aqui é um grave erro, me incomoda bastante. Eles não consideram, assim, eles não alterarem aqui, você está entendendo? Eu me pergunto por que eles fazem isso. Eles Reprodução não assistida, alteram no né? provimento anterior, você está entendendo? O 63 ele não tem alterado, ele fica intacto, entre aspas, É né? verdade, é. Vamos lá. Ser recomendável que o Ministério Público seja ouvido. O provimento número 63 passa a vigorar, o artigo 10 passa a ter a seguinte redação. O artigo 10 dele. O reconhecimento voluntário, deixa eu fechar aqui. O reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva de pessoa de qualquer idade será autorizado pelo CPN. Parágrafo 1º. O reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade será irrevogável somente pela via judicial, em vício de vontade, fraude e simulação. Poderão requerer o reconhecimento da maternidade ou paternidade os filhos os maiores de 18 anos e não poderão reconhecer, na hipótese de serem irmãos, entre si, nem os ascendentes, né, os avós. O pretenso pai ou mãe será pelo menos 16 anos mais velho que o filho a ser reconhecido. Então, essa aí eram as regras. Vamos lá para nós vermos, observarmos. A paternidade ou a maternidade socioafetiva deve ser estável e deve ser exteriorizada socialmente. Ah, não. Perdão. É porque teve a alteração do 10. O reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva de pessoas acima de 12 anos será autorizado perante os oficiais. Ou seja, antes você poderia praticar o reconhecimento de uma criança de 8 anos. Hoje isso não pode mais. Ela tem que ter maior, porque era idade. Hoje não. Hoje 12 anos. Aquele clipping está furado. Não dá para confiar no que se escreve, é só no texto mesmo do instrumento publicado oficialmente. O 10A, ele não tinha isso, agora tem. A paternidade ou maternidade é estável, exteriorizado socialmente. O registrador deve atestar a existência do vínculo afetivo, mediante apuração objetiva, elementos concretos. O requerente demonstra a afetividade por todos os meios. A ausência desses documentos não impede o registro, desde que justificada a impossibilidade. E aí o oficial ele atesta como foi apurado o vínculo socioafetivo. Os documentos colhidos na apuração do vínculo socioafetivo deverão ser arquivados juntamente com o requerimento. O parágrafo 4º do artigo 11, que antes tratava se o filho for maior de 12 anos, o reconhecimento da paternidade exigirá seu consentimento. Se o filho for menor de 18 anos, o reconhecimento da paternidade ou maternidade exigirá o seu consentimento. E o artigo 11 ficou a mesma coisa, né? A mesma coisa, não alterou nada. Só eles reescreveram porque antes a paternidade socioafetiva poderia ser relativamente a filhos de quaisquer idades, né? De qualquer idade, filhos de qualquer idade. E agora não, agora são só os maiores de 12 anos. Então ele colocou de 18. Enfim. Artigo 11. Atendidos os requisitos para o reconhecimento da paternidade ou maternidade, o registrador encaminha o expediente ao representante do MP para parecer. Da paternidade ou maternidade socioafetiva será realizada pelo registrador após o parecer favorável do MP. Olha que interessante. Se o parecer for desfavorável, o registrador não procede ao registro da paternidade ou maternidade e comunica o ocorrido ao requerente, arquivando-se eventual dúvida
juízo. Antes não sei. Isso aqui tem um equívoco aqui. Essa hipótese só se aplica, obviamente, aos filhos menores de 18 anos, né? Ah, sim, sim. Né? E aqui ele não fala bem isso. Ele só fala o reconhecimento da paternidade ou maternidade, mas isso aqui, no meu entendimento, é somente dos filhos maiores de 18 anos. Não. Aqui ficou faltando isso aqui. Atendidos os requisitos para reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva, o registrador encaminhará o expediente ao representante do MP para parecer... Não sei. Em qualquer circunstância, né? Mesmo sendo maior, né? Pois é, discordo disso, na minha opinião. Não faz sentido uma pessoa adulta querer ser reconhecida e o Ministério Público intervir. Não sei. Você leu alguma discussão a respeito? Não li. Não li, porque essa mudança aí, porque realmente antes não precisava, né? No 63, antes dessa mudança. Porque não precisava nem fazer vista ou, enfim, enviar para o Ministério Público. Não precisava. Mas, enfim, pela leitura fria da lei, seriam todas as hipóteses. Mas acredito eu que essa regra ela deve ser aplicada apenas para os menores de 18 e maiores de 12 anos. Né? Vamos continuando, então, aqui com o nosso provimento, tendo em vista essas regras. Mas o 186A, ele fala outra coisa. Ele está em conformidade ao 63, que diz... Não, ele fala Peraí, deixa eu procurar aqui. Artigo 10. São duas idades. Podem requerer o reconhecimento da paternidade ou maternidade os maiores de 18 anos e o pretenso pai ou mãe deve ser pelo menos 16 anos mais velho. Será pelo menos 16 anos mais velho que o filho a ser reconhecido. Então, são essas as duas regras. Correto? Correto. Então, o 186, relativamente a isso, não houve nenhuma alteração, né? Continua aí o provimento no 83 em consonância com o provimento 63. Então, vamos lá. 186A. O 186A diz a regra do parágrafo 2º. Espera aí. Do parágrafo 2º do artigo... Então, aqui é o parágrafo 2º do artigo 10º, do provimento 63, correto? Tranquilo. Então, aqui continua essa regra. Reconhecimento somente por pessoas maiores de 18 anos. Reconhecimento por pessoas maiores de 18 anos. Mas aí não seria maiores de 12 anos? Não. Quem é o pretenso pai ou a pretensa mãe? Sempre maior de 18 anos. O pai ou a mãe. Não diz respeito à pessoa que é reconhecida. A pessoa que é reconhecida, ela tem que ser maior que 12 anos. Ela pode ter qualquer idade. Mas, além disso, a diferença de idade entre aquela pessoa
E o pai deve ser de no mínimo 16 anos. Então, uma pessoa que tem 20 anos pode ser reconhecida por um pai que tem 37. Não, entendi. É que, na realidade, a redação aqui é que está. Porque o reconhecimento espontâneo de paternidade socioafetiva poderá ser realizado somente de pessoas maiores de 18 anos. Esse D Ah, aí. não, mas você tem razão, O reconhecimento espontâneo de paternidade socioafetiva poderá ser realizado. Não, mas aqui já está aí. Poderão reconhecer. É. Isso vai de encontro com as regras do CNJ. É uma regra própria? Essa regra, o que se quis dizer com isso? Porque o CNJ dizia que era para qualquer idade. Depois ele disse que era para maiores de 12 anos. E o código diz que é para maior. Agora ficamos aí com essa incógnita. Não tem resposta para isso. Correto? Vamos adiante. Pelo menos na letra fria da lei, diz que somente de pessoas maiores, as pessoas reconhecidas, né? Aquelas pessoas que são adotadas. Mas, enfim, vamos adiante. O registrador não poderá cobrar emolumentos pela elaboração do escrito particular, nem pelo processamento do pedido, simplesmente pela averbação e da certidão respectiva. Então, vamos imaginar o seguinte: elaboração, escrito particular, elaboração do escrito particular, processamento pedido. Não vai ter emolumentos. Emolumentos, não há que se falar em emolumentos. Ok. Emolumentos simplesmente pelo valor da verbação e da certidão. Os emolumentos só serão devidos pelo valor, pela averbação e certidão. 187. 188. Vamos fazer o nosso intervalo, Renato? Agora são 8h12. 8h20 a gente volta, tá bom? Tá bom. Obrigado. Voltamos, Renato. 188. Reconhecer filhos no assento de casamento civil. Então, o assento do casamento civil ele não se presta a reconhecer filhos. E muito menos, claro, a legitimar filhos, né? Isso não é adequado. Então, nós vamos deixar aqui no 188 da seguinte maneira, né? Assento de casamento civil, assento de casamento, não se pode reconhecer filhos ou legitimar filhos, né? Ou reconhecer filhos. Não é reconhecer filhos não é a sede adequada, legitimar filhos porque é consentâneo aí com a nossa nova ordem constitucional. 188, parágrafo 1º. O que diz o parágrafo 1º? É ressalvado o direito de averbação no assento de nascimento do sobrenome adotado pelos pais. Então, sim, o que pode ser feito é, no assento de nascimento, averbar o nome dos pais. Averbar nome dos pais. Averbar o nome dos pais. Sim, novo nome advindo de casamento. Já vou sair da frente. Separação, né? Divórcio.
Divórcio. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. A averbação será realizada mediante requerimento da parte interessada. A averbação acompanhada da documentação comprobatória de ordem legal e autêntica. Então, assim, a averbação ela vai ser promovida sempre. A averbação vai ser requerida, né? A averbação requerida pela parte interessada. Então, é requerimento, parte interessada. Requerimento, parte interessada. Agora vamos para o artigo 189, né? São aquelas hipóteses. Pois não. É só um adendo aqui no parágrafo 1º, no 188, caput, a redação da lei, do artigo 3º da lei 8.560. É vedado legitimar ou reconhecer filho no assento de casamento civil. O reconhecimento dos filhos havido fora do casamento é irrevogável e será feito no registro de nascimento. Há mais uma de 1992, o Código Civil reproduz, né? O reconhecimento dos filhos é aquele artigo. Vamos aqui para o compartilhar. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito. Isso é expressamente as disposições do artigo 1609. No registro de nascimento, por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em cartório, por testamento, ainda que incidentalmente manifestado, por manifestação expressa e direta perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o contém. Parágrafo 2º. Em registro de nascimento, de menor, apenas com a maternidade estabelecida, o oficial remeterá ao juiz a certidão integral do registro e o nome, prenome, profissão, identidade e residência do suposto pai, a fim de ser averiguado oficiosamente a procedência da alegação. O juiz, sempre que possível, ouvirá a mãe sobre a paternidade alegada e mandará, em qualquer caso, notificar o suposto pai, independente de seu estado civil, para que se manifeste sobre a paternidade que lhe é atribuída. O juiz, quando entender necessário, determinará que a diligência será realizada em segredo de justiça. No caso do suposto pai confirmar expressamente a paternidade, será lavrado o termo e remetida a certidão ao oficial do registro para averbação. E se o suposto pai não atender no prazo de 30 dias à notificação judicial ou nega a alegada paternidade, remete o juiz os autos ao representante do MP para que o representante do MP intente a ação de investigação de paternidade. A iniciativa conferida ao MP não impede a quem tenha legítimo interesse de intentar a investigação. Na ação de investigação, todos os meios legais, bem como moralmente legítimos, são hábeis. É vedado legitimar e reconhecer filho na ata do casamento. Na ata do casamento, na verdade, é no assento de casamento, né? E é ressalvado o direito de averbar a alteração do patronímico materno em decorrência do casamento no termo de nascimento do filho. Hoje em dia não é mais o patronímico materno, mas simplesmente patronímico, porque o pai pode alterar o nome também com o casamento, não é verdade? O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento. No registro de nascimento não se fará qualquer referência à natureza da filiação, ordem, a outros irmãos do mesmo prenome, lugar do casamento, estado civil dos pais. Das certidões de nascimento não constarão indícios de a concepção haver sido decorrente de relação extraconjugal. Não deverá constar em qualquer caso o estado civil dos pais, a natureza da filiação, bem como o lugar e cartório do casamento, ou seja, as mesmas disposições do assento na certidão. São ressalvadas autorizações ou requisições judiciais de certidões de interteor mediante decisão fundamentada.
assegurados os direitos, as garantias e interesses relevantes do registrado. Sempre que na sentença de primeiro grau se reconhecer a paternidade, nela se fixarão os elementos provisionais ou definitivos do reconhecido que deles necessite. Registros de nascimento anteriores à data da presente lei poderão ser retificados por decisão judicial ouvidos o MP. Mas bem lembrado, Renato, 8.560. Vamos trazê-la aqui. 8.560 de 92. Né? Lei 8.560 de 92. Você quer dizer alguma coisa? Provimento 82 também do CNJ. O provimento qual? 82. Ele dispõe sobre o procedimento de averbação no registro de nascimento e no de casamento dos filhos, de alteração do nome dos genitores. Averbação, né? Averbar. Vamos lá para o provimento. 82. Provimento 82. Provimento 82. Vamos lá. Poderá ser requerida perante o oficial competente a averbação do registro de nascimento, averbação no registro. Só compartilhar aqui. Bem lembrado, Renato. Poderá ser requerida perante o oficial do registro civil das pessoas naturais competente a averbação no registro de nascimento e no de casamento das alterações de patronímico dos genitores em decorrência de casamento, separação e divórcio, mediante apresentação da certidão respectiva. O procedimento administrativo não depende de autorização judicial, a certidão de nascimento e a de casamento serão emitidas com o nome mais atual, sem fazer menção sobre a alteração ou seu motivo, devendo fazer referência no campo observações ao parágrafo único do artigo 21 da Lei 6.015. Artigo 21, parágrafo. A alteração que se refere a esse artigo deverá ser anotada na própria certidão, contendo, sempre que houver qualquer alteração, ou seja, a certidão de nascimento e de casamento serão emitidas com o nome mais atual, sem fazer menção sobre a alteração ou seu motivo, devendo fazer referência no campo observações. A frase apresenta certidão envolve levantação à margem do termo. Correto? Correto. Apresente certidão, ou seja, na observação consta. Por ocasião do óbito do cônjuge, poderá o viúvo requerer averbação para eventual retorno ao nome de solteiro, inclusive no óbito, né? E, por fim, poderá ser requerido perante o oficial do registro civil competente a averbação do acréscimo patronímico do genitor ao nome do filho menor quando houver alteração do nome do genitor em decorrência de separação, divórcio ou viuvez, o filho tiver sido registrado apenas com o patronímico de outro genitor, o procedimento administrativo não depende de autorização judicial. Se o filho for maior de 16 anos, o acréscimo exige o seu consentimento. Somente será averbado o acréscimo do patronímico ao nome do filho menor de idade quando o nome do genitor for alterado no registro de nascimento dele, né? Isso. A certidão de nascimento será emitida com o acréscimo do patronímico, constando, né, que a presente certidão envolve elementos de averbação à margem do termo. Para os fins deste provimento, deverão ser respeitadas as tabelas estaduais de movimentos, bem como as normas referentes à gratuidade. Ou seja, a averbação sim, a certidão sim, mas não a elaboração do escrito, né? Não. Isso aqui é outra coisa, 887. Mas o movimento da averbação e da certidão sim são devidos. Então, muito bom, muito bom. Muito obrigado, Renato. Sempre no provimento 82.
Provimento 82, CNJ. Vamos lá. Eu vou colocar aqui. Agora, Renato, tranquilo quanto a isso, né? Tranquilo. Tranquilo. Isso é tranquilo. Essas regras bem simples. Mas é interessante constar lá na coluna das observações, né? Isso aí, numa eventual certidão de nascimento, porque na certidão que é emitida deve constar. Isso. A presente certidão consta... Qual que é a frase que eles falam, né? Envolve elementos de Envolve elevação. elementos de elevação à margem do termo. A margem do termo. Então, vamos lá. Vamos continuando aí. Continuando com as nossas disposições. Agora, ô Renato, já que você está com a cuca fresca, quais são os prazos para o registro? 15 dias, mas até 3 meses para os locais mais distantes, mais de 30 quilômetros, né? Isso. Da sede. Exato, exatamente. Então, regra geral, 15 dias, mas podendo ser até 3 meses para aqueles locais que distam mais de 30 quilômetros da sede do ofício do registro civil das pessoas naturais. As declarações feitas. Mas nós temos ainda aquela hipótese. No primeiro caso, quem declara o pai ou a mãe, isoladamente, um deles, ou o pai ou a mãe, ou o pai e a mãe conjuntamente. Depois, no inciso 2, nós temos... Indicado, né? Uma pessoa indicada. Aquela pessoa na falta do pai e indicada. da mãe. E é isso que é estranho. Tudo bem, passamos por isso, já superamos isso. Essa pessoa indicada, ela tem o prazo aumentado na falta ou impedimento daqueles anteriores, correto? Na falta ou impedimento daqueles anteriores, não é isso? Que fala o artigo 52, se não me engano. Não, 52 são os elementos. Não, é 54. É 52? É 52. 45 dias. E no terceiro é o parente mais próximo, maior, presente. Aí depois os diretores, administradores, médicos e parteiras, pessoa idônea e os encarregados da guarda. Então, o primeiro o segundo é o indicado, o terceiro é o parente, mais próximo. O quarto são as pessoas dos hospitais, o quinto é a pessoa da casa e o sexto é a pessoa que tiver a guarda do menor. Tudo bem. Isso a gente tem que decorar. Agora, passado esse prazo, passado o prazo do 189, o registro será feito nos termos do provimento número 28. Então, as declarações de nascimento as declarações de nascimento após o prazo, né, que é o prazo do... Vamos considerar aqui o prazo do artigo 50, né? Isso. Após prazo do artigo 50. Após prazo do artigo 50. As declarações de nascimento após prazo do artigo 50, aí nos termos do provimento 28, né? CNJ. Ok.
É o provimento lá do registro tardio. Então, vamos lá para o provimento. Eu vou imprimir. Está tendo uma interferência? Por acaso você está com alguma televisão ligada, alguma coisa aí? Não, não. Tá o celular, o laptop. Que eu tô vendo a aula pelo celular. Ótimo. Às vezes dá uma interferência. Onde está o meu Martel Debs? Meu Martel Debs está aqui. O meu Martel Debs está aqui. E eu vou... Ah, não. Está aqui. Achei o Martel Debs. Eu vou buscar o provimento 28. Só mesmo... dispõe sobre o registro tardio pelos oficiais, né? É o registro tardio, está na página 771. Registro tardio. Registro tardio. Vamos a ele, que agora vou parar aqui a gravação, eu quero fazer um comentário em off com você. 771. Provimento 28 de 2013. Né? As declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo previsto no artigo 50 da Lei 6.015 serão registradas nos termos exatamente. Esse artigo 189, ele inaugura as disposições pertinentes ao registro tardio. O procedimento de registro tardio não se aplica para a lavratura de assentos de nascimento. Aqui, ó, ele colocou como parágrafo o 190, o parágrafo único, ele tomou corpo no artigo 190. O procedimento... Renato, você está com um provimento aí, por favor? Estou com o provimento. Então, lê, por favor, o parágrafo 1 do artigo 1º. Eu vou acompanhando aqui no Código de Normas. Parágrafo único do artigo 1º. O procedimento de registro tardio previsto neste provimento não se aplica para a lavratura de assentos de nascimento de indígena no Registro Civil das Pessoas Naturais, regulamentado pela Resolução Conjunta número 3, de 19 de abril de 2012, do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, e não afasta a aplicação do previsto no artigo 102 da Lei 8.069, que é o ECA, né? O artigo é o 8.069. O artigo 102 específico, vamos buscá-lo aqui. Artigo, vou compartilhar aqui com você. É o artigo 102, né? Isso. Espera aí. As medidas de proteção serão acompanhadas da regularização do registro civil. Verificada a inexistência de registro anterior, o assento de nascimento da criança ou adolescente será feito à vista dos elementos. O que ele está falando? Não afasta a aplicação do previsto. Tá, tudo bem. Eu vou colocar aqui, a partir do meu artigo 189, vou colocar aqui provimento 28. E agora vamos começar aí a tratar das regras do provimento 28. Vamos lá. Declaração de nascimento após o prazo do artigo 50 da 6.015. Ok. Regras, né? Não se aplicarão à questão do nascimento do indígena, né? Vamos colocar aqui o artigo 190. O artigo 190 é o artigo, este aqui é o artigo 1º, o 190 é o parágrafo único do artigo 1º, né, do
do provimento 28. Agora, as regras do registro tardio não serão aplicadas ao registro a lavratura de assento de nascimento de indígena. Então, é não aplicabilidade ao nascimento do indígena, né? Ao indígena, simplesmente. Ok. Mas o fato dela não ser aplicável, o fato dessa disposição não ser aplicada ao assento de nascimento não impede, não exclui, não afasta o artigo 102 do ECA. A não aplicabilidade, é isso que nós temos que concluir. A não aplicabilidade do provimento 28 ao indígena não afasta a aplicabilidade não afasta a aplicabilidade do artigo 102 do ECA, que é a Lei 8.069. Ok. É isso que nós temos. As medidas de proteção, né, professor? As medidas de proteção serão acompanhadas da regularização do registro civil. Aí poderiam aventar, mas se não há registro civil, não há que se falar em medidas de proteção, não é isso. Verificada a inexistência do registro, o assento será feito à vista dos elementos disponíveis, o registro e certidões necessárias à regularização são isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade. Caso ainda não definida a paternidade, será deflagrado procedimento específico destinado à sua averiguação, conforme previsto pela lei, etc. Artigo 191. Renato, vamos fazendo aqui juntos para nós, para a gente ficar bem, para saber se há alguma questão específica. Você lê o artigo 2º para mim, por gentileza? E o requerimento, artigo 2º, o requerimento de registro será direcionado ao oficial de registro civil das pessoas naturais do lugar de residência do interessado e será assinado por 2 testemunhas sob as penas da lei. Ok. Artigo 2º. Estamos aqui ainda. Agora já estamos... Sim. Artigo 2º. Requerimento... Oi? É porque reproduz, né? O 191 reproduz fielmente o artigo 2º do provimento 28. Exato. Requerimento do registro. O requerimento do registro será direcionado ao oficial do registro civil das pessoas naturais, lugar de residência do interessado. Lugar de residência do interessado. Mais 2 testemunhas. Parágrafo único, Renato. Por favor. Não tendo interessado moradia ou residência fixa, será considerado competente o oficial de registro civil das pessoas naturais do local onde se encontrar. É o parágrafo único do artigo 2º, é o parágrafo único do 191. Residência, simplesmente vamos cortar aqui, residência. Será considerado competente o oficial de RCPN, é o oficial do registro civil das pessoas naturais, onde se encontrar.
onde se encontrar. Ok. 192 agora são os elementos do requerimento. Você vai passando por aqui e eu vou acompanhando aqui no código de normas. Certo. No provimento 28, vamos lá. Você vai pelo provimento 28, eu vou pelo código de normas. Só um minutinho que eu vou tirar uma foto aqui. Só para eu apagar o quadro e a gente vai começar. O que é imprescindível constar nos requerimentos de registro tardio, né? Peraí. Vamos lá. Uhum. 186, 187. Ótimo. Ótimo. Vamos lá, Renato. O que são os elementos do requerimento? Do requerimento constará A. Pode começar? Só um minuto, deixa eu só apagar esse quadro aqui. Elementos do requerimento. Vamos lá, elementos do requerimento. Elementos do requerimento. Eles estão no artigo 192. Artigo 192, que corresponde ao artigo terceiro. Né? Então, tá, você vai lendo aí pelo provimento e eu vou seguindo aqui pelo código de normas, por favor. Professor, tem como abrir a tela? Por favor? Tá, claro. Vamos lá, Renato. Artigo 3º do provimento 28. Do requerimento constará A. O dia, mês, ano e lugar do nascimento e a hora certa, sempre que possível determiná-la. Sexo, pode ir? Pode ir direto? B. O sexo do registrando. C. Seu prenome e seu sobrenome. D. O fato de ser gêmeo, quando assim tiver acontecido. Os prenomes e os sobrenomes, a naturalidade, a profissão dos pais e sua residência atual, inclusive para apuração de acordo com o artigo 8º seguintes deste provimento. Artigo 203. Artigo 203. O artigo 203 diz que o oficial, nos 5 dias após o registro do nascimento, ocorrido fora de maternidade ou de estabelecimento, fornecerá ao Ministério Público da comarca os dados da criança, dos pais e o endereço onde ocorreu o nascimento. O oficial, nos 5 dias. Então, F agora, letra F. Indicação dos prenomes e dos sobrenomes dos avós paternos e maternos, que somente serão lançados no registro se o parentesco decorrer da paternidade e maternidade reconhecidas. G. A atestação por 2 testemunhas entrevistadas pelo oficial de registro ou pré-posto expressamente autorizado, devidamente qualificadas, ou seja, com o nome completo, data de nascimento, nacionalidade, estado civil, profissão, residência, tipo e número do documento de identidade e, se houver, número de inscrição no CPF, sob responsabilidade civil e criminal, da identidade do registrando, bem como do conhecimento de quaisquer dos outros fatos relatados pelo mesmo. Letra H. Fotografia do registrando e, quando possível, sua impressão datiloscópica, obtidas por meio material ou informatizado, que ficarão arquivadas na serventia para futura identificação se surgir dúvida sobre a identidade do registrante. O requerimento poderá ser realizado mediante preenchimento de formulário, que deverá ser fornecido pelo oficial. Parágrafo único, é isso?
Parágrafo primeiro, ok. Uhum. Marca aí o parágrafo primeiro. Eu vou marcar aqui porque depois a gente vai continuar. Se nós observarmos, é porque o parágrafo segundo, ele continua no parágrafo segundo. Renato, vamos aproveitar isso e vamos aqui até, por exemplo, o artigo próximo. Porque o parágrafo segundo, o oficial certificará a autenticidade das firmas do interessado ou do representante legal, bem como das testemunhas que forem lançadas em sua presença ou na presença de preposto. Parágrafo segundo. Parágrafo terceiro. Caso se trate de interessado analfabeto, sem representação, será exigida a posição da impressão digital do requerimento, assinada a rolo na presença do oficial. É o parágrafo terceiro. 195. A ausência das informações previstas nessas alíneas do 192, que é o D, fato de ser gêmeo ou não, o fato de ser gêmeo ou não, o E, prenome, sobrenome, naturalidade, profissão e residência atual dos pais, F e H. Identificação dos prenomes, o G e o H é fotografia do registrando e, quando possível, sua impressão datiloscópica, não impede o registro, desde que fundamentada em possibilidade. Ausente a identificação dos genitores, será adotado o sobrenome indicado pelo registrando, se pudesse manifestar, ou em caso negativo, pelo requerente do registro tardio. Aí o 197 é o parágrafo 4º. Aí é maior, né? É o artigo 4º. O 197 é o artigo 4º. O 193 é o parágrafo 2º. Isso. O 194 é o parágrafo 3º. O 195 é o parágrafo 4º. E o 196 é o parágrafo 5º. E depois nós temos no artigo 100. Nós começamos aqui no artigo 4º. E aí sim, vamos continuando com ele. Nós temos aqui. Se nós observarmos, o 192, ele consta, são eu vou simplesmente. Se nós formos lá na Lei 6.015, por exemplo, artigo 54, se nós compararmos, o inciso 1 é o mesmo, inciso 2, a mesma coisa, o nome, prenome e o 4 também coincidem. Não tem aquela declaração que nasceu morta, obviamente, né, o que morreu depois do parto, ou logo depois do parto. O 7, os prenomes e os sobrenomes, a naturalidade e a profissão dos pais, a profissão dos pais, aqui a residência atual, inclusive para a apuração 203. Sétimo, é o sétimo do 54, né? É o sétimo do 54. Os dados dos avós, a par. Então, vamos colocar o seguinte, Renato. Vamos fazer o esquema seguinte. 1, 2, 3 e 4. Os elementos do requerimento são 1, 2, 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8. Destes aqui, o 1 são dados do assento de nascimento. 2, 3, 4, 5 e 6, todos estes dados são dados do assento de nascimento não tardio, o comum, né? Vamos colocar aqui essa expressão não tardio, né? Não tardio. Não tardio. Não tardio. Não tardio. Dados do assento de nascimento não tardio. O 7 é que tem a especificidade juntamente com o 8º. O que diz o 7º? A atestação por 2 testemunhas entrevistadas pelo oficial
ou preposto, autorizado, devidamente qualificadas. Então, nós temos duas testemunhas e nós temos essa situação, entrevista. As duas testemunhas, elas são entrevistadas. Elas são qualificadas, né? Devidamente qualificadas. Elas são entrevistadas, elas são qualificadas. Sobre responsabilidade civil e criminal, elas são da identidade do registrando, entrevistadas pelo oficial preposto, expressamente devidamente qualificadas. A atestação, elas atestam a identidade do registrando, bem como do conhecimento de quaisquer dos outros fatos pelo registrando relatado. Então, elas atestam identidade, atestam a identidade do registrando, e ainda elas atestam também os fatos relatados pelo registrando. Elas têm que ser entrevistadas separadamente. Fatos relatados pelo registrando. Oitavo, por sua vez, é a fotografia. Eu vou colocar aqui. A fotografia, a impressão datiloscópica. Impressão datiloscópica. A fotografia ou a impressão datiloscópica, que ficarão arquivados na serventia, a serem arquivados na serventia. Arquivados na serventia. Arquivados na serventia. Arquivados na serventia. O parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, que coincidem com 193, 194, 195 e 196, vão dizer o seguinte: requerimento, o parágrafo 2º, que ele faz com um parágrafo único. O parágrafo único é mesmo o parágrafo único. Não, o parágrafo único é o parágrafo 1º. Mas vamos seguir aqui a ordem, né? Parágrafo 1º. O parágrafo 1º, ele fala que o requerimento pode ser realizado mediante preenchimento de formulário. Então, é um requerimento mediante formulário. Requerimento, formulário, e esse formulário é fornecido pelo oficial, não é isso? Isso. Fornecido pelo oficial. O parágrafo 2º... Ah, não, eu estou colocando parágrafo único, eu estou equivocado. Eu tenho que colocar o número do artigo no código. 193. O 193, ele diz o quê? Que o oficial certifica a autenticidade das firmas, né? Obviamente não é por semelhança, porque é oficial, é por verdadeiro, do interessado ou do representante legal e das testemunhas, né? Então, é a autenticidade das firmas. Autenticidade. Não, mas eu acho que aqui é um equívoco eu dizer isso, porque eu acho que isso é uma atribuição específica do tabelião de notas. Não é muito adequado eu dizer que o reconhecimento é por verdadeiro. Ele simplesmente é outra situação. Ele simplesmente certifica a autenticidade das firmas do interessado e das testemunhas. Ele não é diferente. Ele certifica a autenticidade das firmas. Certifica firmas, né? Certifica a autenticidade das firmas.
E se o interessado for se o interessado for analfabeto, sem representação? Aí, analfabeto sem representação, a posição da impressão digital no requerimento, assinado a roubo na presença do oficial. Então, interessado analfabeto, que é o 194. Interessado analfabeto. O requerimento é assinado a roubo, analfabeto. Interessado analfabeto. Ele não tem representação nessa hipótese, né? Porque se for representado, não se aplicará essas regras. Tem representação. Interessado analfabeto. Se é sem representação, vai ter o assinado a roubo e impressão digital. São duas coisas. Assinatura a roubo, o requerimento, né? Mais a digital. São essas duas situações. O 195 são situações, né? 195. Situações não impeditivas do registro. Situações não impeditivas do registro. Correto? É o 4. Fato de ser gêmeo ou não. 5. Prenome, sobrenome, naturalidade, profissão dos pais e residência atual. Vamos colocar aqui 4, 5. Eu até marquei aqui já o sexto e o sétimo. O sexto. Indicação da qualificação dos avós. E o oitavo. Fotografia e a impressão datiloscópica. Ok. 196. Ausente a identificação dos genitores, será adotado o sobrenome indicado pelo registrando, se ele pudesse manifestar, ou pelo requerente. Ausente. Eu vou colocar então aqui o 196, que é o parágrafo 5º. Ausente a identidade dos genitores, identificação dos genitores. Ausente, vamos colocar aqui ausente, identificação genitores. Nós vamos ter duas situações. Ausente terá o sobrenome indicado pelo registrando ou pelo requerente. Sobrenome indicado requerente, registrando. Ok. O 197 já vem dizendo aí a respeito do artigo 4º. E aí nós vamos ter o artigo 4º. Até o 224. O 224 aqui é provimento. Então, até aqui é provimento 28. Até o 224? Eu já tinha até marcado aqui. Provimento 28. E deve ser ipsis literis mesmo, né? Pois é, não vai mudar nada. Mas a gente vai passar por ele. 28. Amanhã nós vamos continuar, então, e amanhã nós encerramos o provimento 28.
Estou marcando aqui. Então, amanhã, nós vamos encerrar a aula por hoje, Renato. E amanhã nós continuamos aqui a partir do artigo 197, mas aí vamos vencer até o artigo 224. Para nós encerrarmos aí amanhã o 128, né? Então tá. Renato, você quer dizer alguma coisa? Não, professor, tranquilo, até amanhã. Então, até amanhã e a gente encontra às 19 horas, tá? Até mais, Boa tchau. noite, obrigado.